Olá, pessoal. Nós vamos dar início, né, à nossa disciplina, na verdade, dará sequência, na nossa disciplina de urgência e emergência. Eu dividi as emergências por, por duas aulas, tá? Hoje a gente vai ter uma pequena introdução, saber alguns conceitos, tá? Então, vamos aqui colocar no slide pra gente já começar. Então, pessoal, a gente viu que a urgência, né, ela é bem menos complexa do que a emergência. A emergência já apresenta um risco de morte. Então, requer um cuidado, né, bem maior, certo? Então, a emergência exige uma decisão rápida, certo? Sobre a possibilidade de transferir o paciente para um serviço especializado a fim de restaurar a sua saúde. Então, diferente da urgência, que às vezes eu posso resolver ali no consultório, na emergência, a maioria das emergências, ou se não quase todas, né, eu tenho que mandar o paciente para outro local, certo? Que é o serviço de saúde, para uma emergência, certo? Ou seja, eu tenho que ter em mãos o número da ambulância, certo? Eu tenho que ver se tem farmácia perto da clínica, onde que tem. Por isso que é importante também, no prontuário do paciente, ter o telefone de algum familiar, certo? Para entrar em contato, dizer que aquele paciente precisa de uma assistência médica, certo? Muitas emergências, elas podem ocorrer devido à ansiedade do paciente, né? Essa ansiedade gera por conta do medo do dentista, né? E ela de fato existe, tá? E é uma fonte de aumento da ansiedade, né? Que é o medo do dentista. Esse pode levar ao estresse e mudar o quadro clínico do paciente, certo? Então, quando você tem ansiedade, você acaba tendo outros problemas, certo? Essas emergências devem ser diagnosticadas e tratadas com cuidado e atenção, pois um erro de avaliação pode contribuir para o agravamento e até um óbito, né, que a gente não quer que ocorra, tá? Então, nós que somos dentistas, né, auxiliares, técnicos da equipe de saúde, nós mexemos com vidas, né? E as pessoas têm problemas do coração, cardíaco, né? Tem problemas crônicos, pressão alta, tem problema de rins. E às vezes você tá ali tratando o paciente, tratando da boca, né? Cabeça, região, cabeça, pescoço. E aí às vezes o paciente pode desencadear alguma crise que ele tenha por alguma outra doença que ele tenha, certo? Então a gente precisa estar atento e é justamente no exame clínico inicial, na anamnese, que a gente vai colher essas informações, tá? Exatamente para a gente poder sair de uma emergência, né? Ou justamente para não acontecer a emergência, tá? O paciente com sinais de ansiedade, ele pode ser identificado pela sua conduta e resposta à avaliação ou reconhecimento de alguns sinais físicos, como a dilatação das pupilas, a palidez da pele, a transpiração excessiva, ou seja, ele sua muito, né? A hiperventilação, tremores, tonturas, boca seca, certo? Fraqueza, dificuldade respiratória. Às vezes esse paciente não tem nenhum desses problemas, certo? Mas quando ele vai à consulta odontológica por conta da cultura que as pessoas criam de associar o dentista à dor, a pessoa acaba tendo esse monte aí de doenças, né? De hábitos, essa dificuldade respiratória, às vezes a pessoa não tem nada, mas só de entrar na sala do dentista, por ver a gente de branco, né? Ver a cadeira, ver os instrumentais, a pessoa acaba tendo esse aperto no peito, esse aumento de pressão arterial, às vezes nem é hipertenso, né? Mas já desencadeia um quadro de pressão arterial. O paciente pode manifestar um quadro de angina ou infarto provocados pelo medo, para vocês verem quão sério é, tá? Então, o que a gente pode fazer, né, para minimizar, por exemplo? A gente tem que passar segurança para o paciente. Dizer, olha, tá tudo bem, certo? A gente vai fazer uma extração e vai ser assim, assim, a gente vai aplicar um anestésico, certo? Depois a gente vai estruturar. Então, explicar as etapas do tratamento. E é importante que ele se sinta seguro. É importante que a gente converse, certo? Que a gente dialogue com o paciente, tá? E tem a questão da fatoridade também, né? A idade de um paciente pode estar relacionado com o aumento das emergências, né? Então, pacientes muito jovens ou pacientes muito idosos apresentam maiores riscos relacionados, né,
com as drogas medicamentosas que o cirurgião dentista faz no consultório. Então, nós que trabalhamos na área da odontologia, a gente usa muito medicamento, certo? Droga. Então, a gente usa ácido, usa anestésico, certo? Material restaurador. E às vezes a gente não sabe se o paciente tem algum tipo de alergia, né? O público mais afetado, na verdade, é o público dos idosos, né? Que já vem com alguns problemas crônicos, né? E os pacientes muito jovens, tá? Então, aqui eu listei o protocolo de avaliação, certo? Para o primeiro atendimento de emergência. Tá? O que é importante a gente ver quando a gente tem um quadro de emergência? Frequência cardíaca, pulso, saber se o paciente está com pulso. Quando eu falo, gente, desse protocolo de emergência, isso serve para vocês para a vida, né? No dia que vocês forem futuramente, Deus o livre, socorrer alguém, né, de alguma emergência, vocês saberem exatamente o que fazer. Então, a primeira coisa que a gente olha é a frequência cardíaca da pessoa, tá? Então, qualquer artéria acessível consegue-se a verificação da mesma, que se resume nos batimentos por minuto, certo? Então, você vai contar 1 minuto, saber quantos batimentos, a gente já viu isso na disciplina de técnicas auxiliares, né? Sendo a normalidade varia entre 60 a 100 batimentos por minuto, certo? Então, durante 1 minuto, a pessoa tem, por exemplo, 80 batimentos, então tá ok, tá normal, certo? Porque nesse intervalo, certo, é o que está normal, de 60 a 100, tá bom? O que fazer a caso de uma parada cardíaca? Isso aqui eu não vou ler pra vocês vão ler direitinho, certo? Tem algumas expressões que eu pedi pra vocês pesquisarem sobre, tá bom? Aqui tem tudo explicadinho o que se tem que fazer, certo? Para quando a pessoa tem uma parada cardíaca, você não acha pulso na pessoa de jeito nenhum, certo? Outro ponto da avaliação é a frequência respiratória, né? Para saber se a pessoa está respirando. Às vezes a pessoa tem um pouquinho de pulso, mas não respira, certo? Então, a frequência respiratória normal do adulto varia entre 12 a 20. Essa sigla RPM significa movimentos respiratórios por minuto, certo? Na criança pode variar de 16 a 25, tá? Então, como é que a gente conta esse movimento respiratório? A gente conta pela expansão da caixa torácica do paciente, certo? O que fazer no caso de uma parada respiratória, que tem toda uma sequência para se fazer. A respiração, ela é muito mais detalhada do que a frequência cardíaca, se vocês forem parar para olhar, tá, pessoal? Então, aqui, outra avaliação. Reações psicogênicas. O que é psicogênica? A pessoa pode desencadear por uma coisa da cabeça dela, né? Por uma coisa que ela imagina, e aí ela acaba tendo a lipotimia e a síncope, tá, gente? Síncope, lipotimia é a mesma coisa que desmaio, né? A síncope ocorre quando o paciente perde temporariamente e, por momento, a sua consciência, certo? Pode ser desencadeada também por estímulos visuais, que ocorrem principalmente nos pacientes mais ansiosos e inseguros. Então, às vezes, ele vê um monte de instrumental na bancada, né? E aí ele imagina que pode ocorrer, enfim, que vai abrir a boca dele, que vai doer, que isso, que aquilo. Então ele acaba meio que desmaiando, vai ficando tão nervoso, tão pálido, que acaba desmaiando, tá? Então isso se chama síncope, né? Que é a perda da consciência. O que fazer no caso de síncope? Né? Aqui tem o que a gente pode fazer. Na verdade, a gente não pode fazer muita coisa, né? A gente faz assim o básico do básico. O que a gente tem mais que fazer é ligar para a emergência, certo? Ligar para a ambulância, para o SAMU, certo? Porque nós somos dentistas, nós não somos médicos, né? Auxiliar, dentista, a gente não fez medicina, né? A gente presta ali os primeiros socorros, sabe como que fazer, até a ambulância chegar. Mas a primeira coisa que tem que se fazer é ligar para a ambulância, certo? Reações alérgicas no consultório, tem alergia a látex ou algum anestésico, né? São frequentes, tá, gente? É frequente o quadro de alergia e é agregado ao fato de que o tratamento odontológico requer o uso de diversas drogas. Então, a gente usa diversos medicamentos, certo? Então, às vezes, o paciente nem sabe que ele é alérgico, né, a certos tipos de fármacos, né, de drogas. Então, a gente tem que ter uma reação ali para poder
parar o procedimento, né, e chamar mesmo a emergência, tá? Em caso de alergia, tá? Qual é o primeiro sintoma da alergia? Quando a gente vai colocar alguma coisa e o paciente já começa a se coçar inteiro, a ficar muito vermelho, né? Passos emergenciais, certo? Isso aqui é os passos na ordem, certo? Para que a gente possa tentar salvar uma vida, né? Então, para o tratamento, verificar a consciência, né? Se a pessoa está consciente, se ela está conseguindo responder o que você está perguntando para ela, né? Ter certeza que as vias aéreas estão livres, ou seja, não tem nada impedindo aqui, certo? Nem boca, nem nariz. Checar o pulso, né? Checar a pressão e monitorar a respiração, certo? O tratamento, parar o tratamento, né, imediato, na hora que você vê uma situação emergencial, seja da mais simples que for, a gente tem que parar o tratamento e verificar a consciência do paciente, certo? Devemos tentar despertar o paciente, mexendo nele, se ele perder a consciência, né? Deve-se observar as pupilas, se está reativa a luz ou não, né? Diminuída, ele está com overdose, dilatada, choque ou inconsciência. Aqui a gente tem. Aqui a gente tem a pupila, ó, essa pupila aqui é dilatada, essa pupila aqui não é dilatada, para vocês verem a diferença, tá, gente? Ter certeza que o paciente não tem obstrução de via aérea. Como é que eu sei, professora, que não tem nada lá? Às vezes pode ter caído alguma coisa, eu não posso ter visto, que eu botei dentro um algodão, que eu esqueci de tirar, enfim. A gente abre a boca do paciente, verifica se não há possibilidade de ocorrer obstrução de via aérea por prótese que ele usa, às vezes o paciente usa uma prótese, né? Saliva, sangue ou mesmo pela queda da língua, né? Em pacientes inconscientes, tá? Então a gente precisa verificar, certo? Essa questão. Porque quando a pessoa, por exemplo, ela pode engasgar ali com a saliva, né? Ele já tá deitado. E aí, com o acúmulo de saliva, ele pode engasgar, certo? Checar a pressão sanguínea, né? Com a utilização do equipamento. Hoje, muitas clínicas têm o equipamento de medir a pressão, certo? Digital, justamente para favorecer, para descomplicar a nossa vida, né? Então, a pressão arterial acima de 14/9 é hipertensão, certo? E abaixo de 9/5 é hipotensão, ou seja, a pressão está baixa. Então, a pressão ela tem que estar entre 14 e 9, certo? Como identificar os sinais de sintomas de uma emergência? Como é que eu vou identificar o paciente está ali em alerta, né? Alguma dificuldade para respirar, ou respiração curta ou descontrolada. Então, o paciente que ele está ofegante não é normal, tá? Dor, sensação de aperto no peito, né? Pressão no peito também, na parte superior do abdômen. E o desmaio, certo? Propriamente dito. Dor de aparecimento súbito em alguma parte do corpo. Sangramento ali contínuo, né? Que é chamado de hemorragia, tá? E os vômitos intensos e persistentes. As emergências médicas potencialmente fatais. Elas colocam a vida do paciente em risco, certo? Podem acontecer com qualquer pessoa. Eu falei no início da aula que o grupo, né, um grupo que acontece muita emergência, são os idosos e os muito jovens, mas pode acontecer com qualquer faixa etária. Emergência a gente não tá, a gente nunca está preparado às vezes para uma emergência, só que a gente precisa estar, né? Paciente, cirurgião dentista, membro da equipe do consultório odontológico ou acompanhante, certo? Fatores que podem aumentar a probabilidade de uma emergência. O número cada vez maior de pessoas idosas buscando um tratamento odontológico. Infelizmente, isso é um fato, né? Os idosos, eles são fatores de risco, né? Por conta da idade, por conta de que os órgãos já trabalharam bastante. Muitos deles têm doença crônica, né? Como o aumento da pressão arterial, certo? Como o problema da diabetes. E isso desencadeia alguns quadros, né? De doenças que podem ser muito graves, certo? E que se não forem controladas pode causar uma emergência no consultório, certo? Os avanços terapêuticos nas profissões médicas e farmacológicas, certo? Tem muito remédio que dá alergia.
Tem muito remédio que não pode usar em paciente, por exemplo, idoso, nem todo mundo se dá com ele. Tendência maior para consultas odontológicas mais longas e demoradas, isso gera estresse, certo? Então, quando eu tenho um procedimento muito longo e eu não dou uma parada, um descanso, isso pode gerar estresse, né? E aí a pessoa, às vezes, por exemplo, a pessoa veio e nem tomou café, né? Nem tomou café e às vezes o procedimento é muito longo, a pessoa pode passar mal, né? Uso e administração cada vez maior de medicamentos na odontologia. Então, muitas pessoas sentem dor, né, dor aguda mesmo, de pulpite, e aí, de uma vez ou outra, fica tomando medicamento, né, descontrolado, antibiótico, anti-inflamatório potente, né, que a gente tem vários. E agora a gente tem os fatores que minimizam, né? A gente tem os fatores que contribuem, que eu falei pra vocês agora, e a gente tem os fatores que minimizam, certo? A avaliação física de cada paciente antes do tratamento. Então, essa avaliação física que eu falei pra vocês, também, ela se encaixa na anamnese. Então, é na anamnese, que é a primeira entrevista com o paciente, que eu vou perguntar pra ele as coisas que ele já passou. Então, tem paciente que fala, olha, eu tomei anestesia do dentista há algum tempo, eu passei muito mal, eu desmaiei. Ah, fulano de tal me deu esse medicamento aqui, me deu esse medicamento e eu fiquei com alergia. Ah, eu tenho um problema de coagulação sanguínea. Ah, eu tenho diabetes. Ah, eu tenho pressão alta. Exatamente para eu poder me preparar para esse paciente, certo? Então, quando você se prepara para uma emergência, a emergência deixa de existir, certo? Ser prevenido é estar preparado, tá? Então, a gente às vezes não está preparado, mas a gente tem que estar preparado, certo? Porque aí, depois que acontece alguma emergência dentro do consultório, o paciente vai virar para você e vai dizer, olha, mas eu te falei no início que eu tinha isso, ele está resguardado, certo? Agora, quando o paciente não fala, quem está resguardado é o dentista, olha, você não me falou que tinha isso, entendeu? Então, aqui tem as principais emergências que nós vamos estudar na outra aula, né, como a síncope, reações alérgicas leves, angina, hipotensão postural, convulsões, né, ataque asmático, né, hiperventilação, reação à adrenalina, choque insulínico. Tudo isso aqui, gente, são emergências que podem ocorrer no consultório, tá? Reação anafilática, infarto do miocárdio, overdose. Eu não coloquei aqui, eu acho, mas tem gravidez, né, início de parto, tá? O uso de um sistema completo de avaliação física para todos os pacientes odontológicos seria capaz de prevenir cerca de 90%, né, de todas as situações potencialmente ameaçadoras à vida, tá? Então, aqui a gente tem um sistema de classificação ASA, né, que a gente classifica os pacientes em ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5, ASA 6, certo? Exatamente para eu saber qual é o nível de saúde daquele paciente, certo? Qual é a gravidade que ele representa para mim, certo? Então, eu tenho o ASA 1, que é um paciente normal, saudável, sem doença sistêmica, certo? O ASA 2 é um paciente com doença sistêmica leve, então é aquele paciente que é cardiopata, que ele tem uma diabetes moderada, certo? Uma hipertensão também moderada, ele toma remédio, certo? Mas por ele ter doença crônica, ele é considerado um paciente ASA 2, certo? Eu tenho um paciente ASA 3, tá? Que é um paciente com doença sistêmica grave, então é aquele paciente que tem uma hipertensão desregulada, ele não toma remédio, diabetes também desregulada, certo? ASA 4, paciente com doença sistêmica incapacitante, sendo uma ameaça constante à vida. Então, é aquela pessoa mais dependente de alguém, certo? É uma pessoa doente, às vezes é uma pessoa acamada já, tá? Mas que anda, mas que se movimenta, tá? O paciente ASA 5 é o paciente moribundo, sem expectativa de sobreviver, sem cirurgia. O paciente ASA 6 é aquele paciente que teve morte cerebral, certo? Que ele já entra em estado vegetativo, tá? Então, esse aí são a classificação do ASA, tá? Aqui, gente, tem falando especificamente, né, o que cada um é. Então, o ASA 1
paciente declarado como normal, né, capaz de tolerar qualquer tipo de estresse, faz caminhadas longas, né, não tem anomalia, tá? Coração, pulmão e fígado ok, certo? São capazes de subir um lance de escada ou andar 2 quarteirões sem desconforto ou dificuldade respiratória. Esse é o paciente asa 1, tá? Aí o paciente asa 2, ele possui uma doença sistêmica leve, né? São capazes de subir um lance de escada ou andar 2 quarteirões antes que o desconforto ocasione sua interrupção, certo? Ó, aqui, ó, são as doencinhas que o paciente asa 2, ó, ele é bem controlado, ó, tá vendo? Ele tem doença, ele pode ter doença, o asa 2, mas a doença é controlada, certo? Aqui é o paciente asa 3 que tem uma doença sistêmica grave. Então, ele já tem alguma doença, só que a doença dele é desregulada, certo? Ó, por exemplo, um paciente que tenha medo do tratamento odontológico e que possui angina, né, que é problema no coração, certo? Ele pode estar normal, sem a dor torácica na recepção, mas a dor surge quando é colocado na cadeira odontológica, certo? Ele tem uma predisposição, tá? O paciente asa 3 são capazes de subir um lance de escada ou 2 quarteirões, mas terão que parar pelo menos uma vez para descansar enquanto caminham, tá? Então, ele tem uma interrupção, tá? Eu falo esse do quarteirão do lance de escada para vocês terem uma noção, tá, pessoal? O paciente asa 4 é um paciente que ele é incapacitante, né? Tem uma doença já é uma pessoa, tem problemas médicos graves, já precisa de uma pessoa para auxiliar ali, é uma pessoa dependente, né? Então, o tratamento odontológico eletivo, ou seja, sem ser de urgência, deve ser marcado com muita antecedência, tem que ver a condição médica, né? Se ele está apto a passar por esse tratamento, tá? O paciente asa 4, eles são incapazes de subir um lance de escada ou andar 2 quarteirões planos, tá? Esse aí, o nome já tá falando, né? Ele é uma pessoa incapacitante. Eu vou explicar até o 4, tá? Porque na odontologia a gente usa só até o 4, tá, pessoal? Agendamento da consulta. Pacientes temerosos, né, ou com comprometimento sistêmico, incluindo as crianças, são mais capazes de tolerar o estresse quando estão descansados. O momento mais adequado para agendar a consulta com esse tipo de paciente é geralmente no começo da manhã, certo? Então, é onde a pessoa acordou, né, teve uma boa noite de sono, né, então já está descansado. Amanhã, por ser mais frio, gera menos estresse, tá? Justamente para a gente acabar com esse fantasma da consulta odontológica, tá? Os pacientes se tornam mais medrosos, o que aumenta a probabilidade de reações psicogênicas. Quando eu falo de reações psicogênicas, ele começa a imaginar mil coisas, né? Começa a imaginar que a gente vai tirar um dente, que vai doer, que vai ser isso, que vai ser aquilo, certo? Então, eles muito que imaginam, né? E essa imaginação, essa ansiedade leva a ter um quadro de emergência se esse paciente já tiver uma doença se ele já tiver uma doença ali, né? E aí ela pode desencadear na hora que ele entrar dentro do consultório, tá? Sinais vitais, pré e pós-operatório. Antes de começar qualquer tratamento em um paciente com comprometimento sistêmico, o cirurgião dentista deve monitorar e registrar, né, esses sinais vitais, né? A frequência do ritmo cardíaco, muita gente não faz, né? Mas o ideal é anotar a frequência do ritmo cardíaco, a pressão arterial, a comparação desse sinal, né, com o registrado numa consulta prévia, tá? Sempre quando vai fazer extração, tem que fazer a medição da pressão, mesmo a pessoa falando que não é hipertensa, porque esse medo, principalmente de uma cirurgia, gera o aumento dessa pressão, tá? E aí o paciente não pode passar pelo procedimento se ele tiver com a pressão muito alta. Controle adequado da dor no tratamento. O controle adequado da dor é essencial na redução do estresse. Entretanto, o cirurgião dentista deve sempre utilizar e administrar esses medicamentos com critério. Sem controle adequado da dor, a sedação e redução do estresse são impossíveis de serem obtidas,
certo? Então, às vezes o paciente está ali com muita dor ou com muita ansiedade, às vezes a anestesia não pega, tá? E aí fica complicado para fazer, né, o procedimento. Duração do tratamento odontológico. Deve considerar os desejos do paciente, né? Que às vezes tem paciente que quer, não, eu quero terminar logo. Pode marcar aí a manhã inteira para fazer, certo? Só que a gente precisa ver o estado físico do paciente. Já tem paciente que não, que prefere que faça devagarzinho, né? Só que tudo isso a gente precisa ver o estado físico. Não basta só o paciente querer. Tem que saber se ele está apto, né, a fazer esse tratamento aí prolongado, tá? Em muitos casos, pacientes temerosos, que é o ASA 1 ou 2, podem desejar ter o menor número possível de consultas, né, que eles querem terminar rápido, independente da duração, certo? Consultas odontológicas para pacientes com comprometimento sistêmico devem ser mais curtas, que são a questão do ASA 3 e do ASA 4, tá? Nunca excedendo o limite de tolerância do paciente. Controle pós-operatório da dor e ansiedade. O controle pós-operatório da dor e ansiedade é tão importante quanto o pré, né? E o intraoperatório, que é durante a operação, né? Tratamento odontológico traumático deve-se considerar complicações até 24 horas. Porque muitas pessoas têm medo de fazer o tratamento ou, por exemplo, extrair um dente com medo da dor depois, né? Então, a gente precisa assegurar o paciente de que pode haver complicação, pode haver hemorragia, dor, alveolite, certo? E a gente precisa deixar bem claro a ele que pode ocorrer, certo? Estas providências podem incluir, estar disponível pelo telefone 24 horas por dia, certo? Monitorar o controle da dor e prescrever medicação analgésica quando necessário. Prescrever antibióticos se houver possibilidade de infecção. Prescrever medicamentos ansiolíticos se o paciente necessitar, certo? Prescrever relaxante muscular após a terapia prolongada ou injeções múltiplas numa área, certo? Como o bloqueio do nervo alveolar inferior, que é o bloqueio aqui embaixo. Que a gente, às vezes, pra acertar ali a questão do nervo, a gente tem que fazer a perfuração com a agulha várias vezes. E essa região aqui fica muito dolorida, tá? Se a dor pós-operatória é uma possibilidade, o cirurgião dentista deve informar o paciente e prescrever a medicação analgésica, certo? No caso analgésico, um paracetamol, certo? Um ibuprofeno. Se o paciente experimenta dor pós-operatória sem ter sido avisado da possibilidade, ele imediatamente pensa que algo saiu errado. Então, por isso que aí ele vai voltar. Certo? Se você tirou o dente do paciente num dia e você não explicou para ele que pode haver complicações, ele vai voltar no outro dia achando que você é um péssimo profissional, certo? E que ele tá com muita dor, certo? Então, o ideal seria o quê? Avisá-lo, olha, pode ocorrer isso, isso, isso e isso, tá? Aqui a gente tem o ABC da vida, né, que também serve para questões de urgência, né, e emergência, né, que abre as vias aéreas, A, B, boca a boca, C, circulação, e o D, a desfibrilação automática ou SEMI, né, que é algum desfibrilador, tá? Que a maioria não tem no consultório, né? Infelizmente, só tem no hospital. Por isso que muitas emergências a gente tem que encaminhar o paciente para o hospital, certo? Lembrando que nós não somos médicos, certo? Nós temos que prestar os primeiros atendimentos. Que atividadezinha para vocês, sussa, certinho, pessoal? Então, até a próxima aula.